Boa noite, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos unja, que este culto seja agradável ao Senhor primeiramente e que venha abençoar nossas vidas. Pai, eu quero te louvar e te agradecer pela chuva que cai. Muito obrigado, Deus. Tudo que o Senhor faz é bom, é perfeito. Queremos te adorar, ó Pai, diante da trovoada, porque está o teu poder se revelando a nós. Não sabemos como isto acontece e nem precisamos saber, mas sabemos que o Senhor é Deus e fez tudo de uma maneira perfeita para abençoar vidas. Pai, ser conosco, ó Pai, nesse culto, nos abençoando, nos ungindo, no falar e no ouvir, em nome de Jesus. Amém. Convidar o ministério para que esteja nos ministrando. Boa noite, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor, que podemos estar na sua casa, mais um domingo de louvor e de adoração. Um final de semana bem intenso, né, para os jovens e adolescentes. Tivemos um acampamento aqui que foi maravilhoso e experiências muito boas, né, nós vivemos nesses dias. E nós vamos, neste momento, estar louvando ao Senhor. Se você desejar, pode ficar em pé e vamos louvar o Senhor. Com o Senhor nós andamos em segurança, né? Somos ovelhas do seu pasto, ovelhas do pasto do Senhor, e Ele nos leva a águas tranquilas. Esse pastor que nos protege e nos guia. Contigo eu ando em segurança, de mim afastas todo mal. Eu sou ovelha que precisa do cuidado do pastor. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei, pois sei que onde quer que eu for, tua bondade me seguirá. Onde for, tua bondade me seguirá, de bênçãos me cercarás. Meu pastor me leva a lugares altos, de água limpa pra beber, e em pastos verdes vou descansar, e a jornada continuar com Ele. Contigo eu ando em segurança, de mim afastas todo mal. Eu sou ovelha que precisa do cuidado do pastor. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei, pois sei que onde quer que eu for, tua bondade me seguirá. Onde for, tua bondade me seguirá, de bênçãos me cercará. Meu pastor me leva a lugares altos, de água limpa pra beber, e em pastos verdes vou descansar, e a jornada continuar. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei, pois sei que onde quer que eu for, tua bondade me seguirá. Onde for, tua bondade me seguirá, de bênçãos me cercarás. Meu pastor
Nós estamos num processo de reconstrução, né? Do projeto que o pastor Pedro nos propôs. E esse hino que nós vamos cantar fala que nós precisamos construir a nossa vida em Jesus. Esse é o primeiro passo, porque Ele é o fundamento de todas as coisas. E quando nós construímos a nossa vida na base que é Jesus, o resto Ele vai cuidando. De cuidar do edifício crescer, da gente ficar firme e não ser abalado. Construir minha vida.
Como descrever um amor tão grande, né? A ponto de entregar sua própria vida. Um amor incomparável, um amor incondicional, um amor que nos leva até a sua presença e nos faz adorar. E essa adoração é de coração. É o louvor que nós vamos cantar. É de coração tudo que nós fazemos, seja um louvor, seja chegar cedo, organizar a igreja, chega limpar a igreja, ficar na portaria. Tudo que fazemos para o Senhor tem que ser de coração. Como descrever, como explicar o amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar. Tu me conheces bem e sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, tu sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. E se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Se eu fizer chover palavras de louvor, ainda assim será tão pouco frente a esse grande amor. Por isso escute o pulsar do meu coração. És o caminho, a vida e a verdade, te dou a minha gratidão. És de coração tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. E se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração, é de coração, tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. E se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Amém. Nós iremos passar agora o momento de entrega de dízimos, ofertas e contribuições. Nós, como membros aqui da igreja e também os nossos irmãos e amigos, tomaram conhecimento que precisamos demolir a rampa para construir uma outra, de acordo com a lei orgânica. Quando foi feito o projeto, era a prefeitura de Cabo Frio e aceitava a inclinação maior. E agora, depois da nova lei,
não pode, também estava muito íngreme, uma pessoa já tinha sofrido uma queda por isso, e também de acordo com o Corpo de Bombeiros, que a inclinação máxima deve ser de 8,33. E foi orçado em R$80 mil para ficar em bruto, não é acabadinho prontinho não, ficar em bruto, que depois tem o piso todo da rampa, aqui no lateral, para passar a régua e terminar todo o santuário. Deus já nos deu 40 mil, está faltando 40 mil, você continue orando, e Deus vai nos dar, sem dúvida alguma, mas através de vidas, através da minha e da sua vida. Enquanto estaremos adorando a Deus com esse cântico, daremos oportunidade para a dedicação e consagração dos dízimos, ofertas e contribuições. Quero chamar o pastor Gerson, que logo em seguida ele estará fazendo a apresentação dos visitantes e também irá orar, agradecendo a Deus os dízimos e ofertas para o sustento da obra dele. Já pode vir à frente. Louvado ao Senhor com o hino 380 do cantor cristão, Amor. Alegria é
Irmãos, que bom quando podemos vir à casa de Deus, né? Mesmo com a tempestade que armou, mas não caiu tão forte, né? Graças a Deus estamos aqui para servir a Jesus. Irmãos, está conosco, estão nos visitando nesta noite. A Leia está ali, é visitante. Está também nos visitando a Cristiane, também é visitante também, está nos visitando nesta noite. E a irmã Ana Lúcia, né? A irmã Ana Lúcia está lá atrás, é irmã do irmão Luiz. Os demais já são tão da casa, viu, pastor Pedro, que não é mais nem visitante, né? Então os demais já são da casa, né? E Deus abençoe a todos. Vamos dizer todos juntos? Sejam bem-vindos em nome de Jesus, para todos que estão vindo hoje e voltem sempre, né? Todos que estão vindo hoje, os demais já estão bem aqui à vontade do nosso meio. Deus abençoe a todos e voltem sempre. Que bom recebê-los aqui. Vamos orar então. Pai querido, quero agradecer a Ti por esta noite, agradecer pelo Teu cuidado, agradecer pela Tua bondade, porque é um dia que o Senhor nos fez, como diz a palavra de Deus. Obrigado, porque o Senhor tem nos dado tudo que nós necessitamos para o nosso dia a dia. Obrigado pela chuva, obrigado pelo sol também. Obrigado porque o Senhor sempre nos dá o refrigério na hora certa também, quando precisamos do Teu cuidado, do Teu amparo, como o pastor Paulo pregou tão bem pela manhã, que o Senhor nos dá a provisão, o Senhor nos protege durante toda a nossa vida. Obrigado pela obra, obrigado pelos dízimos, obrigado pelas ofertas, que não falte o pão de cada dia para cada um de nós. Abre as portas, ó Deus, para aqueles que necessitam de trabalho, que necessitam melhorar sua finança, que necessitam, ó Deus, de uma porta aberta para a sua necessidade. Ó Pai, que possamos ver pela fé essa obra, Deus, construída, essa rampa que vai começar a refazer amanhã, em nome de Jesus, que nós possamos ver já esse trabalho pronto. Com certeza o Senhor enviará o que vai faltar para a nossa obra. Fica, Deus, conosco, cuide dos enfermos. Muito obrigado pela melhora da irmã Márcia, obrigado pela melhora do irmão Manuel, obrigado pela melhora de tantos irmãos também, o Bruno, todos que passaram por dificuldades na sua saúde, Manel, meu irmão Luiz, todos que melhoraram, estão melhorando na sua saúde, que o Senhor possa cuidar de cada um dos irmãos. Sei com a irmã Leordina também, que pediu oração, irmão Walter. Ó Pai, supra a necessidade pela qual estão passando também nesse momento. Cuida daquela família, fica, Deus, conosco. Sei com o pastor Pedro também, que vai pregar agora, que o Teu servo, Deus, seja usado por Ti poderosamente, como tem sido todas as vezes que ele prega. Que essa mensagem venha do Teu coração para o nosso coração e possa, Deus, nos alimentar, nos fortalecer ainda mais. Ó Pai, ajude o Teu servo nesse momento. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pastor Pedro. Amados, vamos abrir a palavra de Deus em Mateus, capítulo 16, verso 18. Mateus 16, verso 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Pai, obrigado, Senhor, pelo culto que se transcorre até agora, ó Pai. Ser comigo na ministração da Tua palavra. Abençoa nossos irmãos e irmãs, nossos amigos, nossas amigas, e as pessoas que posteriormente irão ter acesso a esse vídeo, ó Deus, que também sejam edificados, abençoados pelo Senhor. Pai, mais uma vez te agradeço, porque o Senhor deu livramento à tua filha, a irmã Márcia, ao Bruno, ao irmão Manuel, concedendo-lhe a oportunidade de ser operado, e quero te pedir, Senhor, em favor deles e os demais, de todos nós que necessitamos. Te agradeço pela alegria de poder te servir, poder fazer a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amados, nós tivemos 2 lições nos PGMs. A nossa igreja também se reúne em pequenos grupos.
PGM significa Pequeno Grupo Multiplicador. Inclusive, no dia 22, sem ser quarta agora, na outra quarta, teremos o celulão e também será a nossa confraternização. Se você ainda não está pertencendo a nenhum PGM, venha ao nosso celulão, faça logo amizade e será logo indicado para um mais perto da sua casa. Então, eu escrevi 2 estudos, a Igreja de Cristo, 3 estudos, número 1, número 2 e número 3. No de número 3, eu fiz a citação da Igreja de Cristo, dizendo que ela é triunfante e militante, e também é triunfante e expectante. E não dá, questões teológicas, às vezes, não dá para a gente escrever tudo que está na cabeça, mas alguns irmãos tiveram algumas dúvidas, e graças a Deus por isso, é porque tem interesse. O ruim é quando você ensina, escreve, e ninguém tem dúvida, ninguém pergunta, não questiona, não sabe nada. Então, o culto desta noite, a pregação, não será simplesmente para a resposta, será uma pregação para abençoar vidas, mas também tendo esse objetivo. No final do sermão, se você ainda continuar com dúvida, o irmão Alexandre vai pegar o microfone, vai levar até você, e você vai fazer as perguntas e nós iremos respondê-las, se Deus permitir. Sabemos que uma das doutrinas mais lindas e ricas da Bíblia é a doutrina da igreja. A doutrina da igreja é a mesma coisa de dizer doutrina bíblica, doutrina da igreja ou doutrina prática. Isto é o que nós vivemos cada dia. Eu levei minha vida toda, depois do meu chamado, estudando e sempre estudando a doutrina da igreja. Levei 25 anos lecionando lá na faculdade, na FABERJ, para o bacharel, e mais 6 anos para mestrado e doutorado lá em São Paulo, também em Cabo Frio, tinha um curso de mestrado, lá em Alcântara, lá em Vitória, Guarulhos e lá em Arujá, que é a sede. E sempre estudando, sempre ensinando sobre a teologia da igreja. Quando eu morrer, eu não vou me envergonhar se eu não souber exatamente o português, como muitos sabem. Eu não vou ficar envergonhado se eu não souber muito de matemática, de geografia, de outra matéria qualquer. Mas ficaria envergonhado se eu não soubesse da teologia da igreja, pois Deus me chamou para pastorear a igreja durante 38 anos. Assim eu fiz com muita alegria e acredito que com fidelidade. E eu vibro com essa doutrina. Aliás, existe uma simbiose entre a igreja de Cristo e o Cristo da igreja. Não posso separar Jesus da igreja nem a igreja de Jesus, porque a igreja é de Cristo. Ele disse: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Do ponto de vista teológico, não se pode dissociar. E nós entendemos que Jesus, ele é a igreja, porque ele é o cabeça da igreja. E não só o cabeça, mas também a cabeça da igreja. Ele é a cabeça porque é ele que pensa, e ele é o cabeça porque quem manda é ele. Jesus manda, e alguém já disse: manda quem tem juízo, manda quem pode e obedece quem tem juízo. A igreja é a beleza do Senhor, a igreja de Cristo é a beleza do Senhor. E precisamos ser fortes, porque o inferno tem se levantado contra a igreja de Cristo, e eles estão achando que vão conseguir vencer, como foi nos dias de Jesus. Chegaram, prenderam Jesus e fizeram tudo, e Jesus disse: olha, se o Pai não quisesse, nada disso estaria acontecendo, não foi? Vocês estão me prendendo, serei morto, porque o Pai quer que seja assim. Então, Deus tinha que usar alguém, e usou aquelas pessoas, e isso nos dá muita segurança em sabermos que pertencemos a essa igreja. A igreja de Cristo, ela é unitária, ela é indivisível. A gente não pode dividir a igreja de Cristo. Até a segunda vinda, nós temos algumas informações que a Bíblia
todas as informações necessárias que a Bíblia apresenta, e após a segunda vinda, nós não temos todas as informações, porque a Bíblia diz que o que não subiu à mente do homem, nem desceu ao seu coração, foi o que Deus preparou. Então, nenhum teólogo sabe responder com precisão o que vai acontecer depois do dia do juízo. Sabemos que estaremos com Cristo, sabemos que com Ele reinaremos para todo sempre, mas não sabemos muito mais, porque seremos surpreendidos. Seremos surpreendidos quando Ele será o sumo pastor. Então, mesmo sabendo que a igreja de Cristo ela é indivisível, ela é unitária, mas para um maior entendimento, nós podemos fazer uma divisão da igreja. Por quê? A igreja de Cristo ela está em dois planos. Alguém conhece alguma pessoa da família, pessoas amigas, que já morreram em Cristo Jesus? Meu filho, minha esposa, meu pai, minha mãe, tantos outros. Então, eles continuam e continuarão sendo igreja de Cristo. Mas deixaram a igreja militante e eles foram para a igreja expectante. E por que a expressão expectante? Bom, a Bíblia diz que os que morreram em Cristo estarão aguardando o dia do juízo. Então, podemos dizer que a igreja de Cristo, ela tem 3 etapas, 3 momentos. É interessante, quando eu estava estudando para dar essa resposta aos irmãos e trazer essa mensagem para os irmãos, me veio em mente que existe um terceiro momento. Qual o primeiro momento da igreja de Cristo? É esse momento quando a pessoa se converte, que vai chegar até a morte. Então, nós somos a igreja triunfante, será sempre triunfante e militante. O segundo momento, após a morte, que estará aguardando o dia do juízo final. E o terceiro momento será após o juízo final. Então, eu não posso colocar um título, esse momento após o juízo final, porque a Bíblia não diz. Mas a Bíblia diz que todos que morreram em Cristo ficarão aguardando o dia do juízo final. Por que isso? Porque Jesus vai voltar para dar o veredito. Lá em Mateus 25, do verso 31 até o 41, vai dizer, a palavra dizendo que Jesus, quando vier, ele vai separar o mundo em 2 grupos. À sua direita, as ovelhas, e à sua esquerda, os bodes. Ovelhas significando aqueles que fazem parte, ou fizeram parte um dia, da igreja triunfante e militante. Por que fazem parte e fizeram? Porque na volta de Cristo, Ele vai encontrar a sua igreja, independente do sistema político mundial, independente do que o Supremo Tribunal vai dizer, a igreja não vai acabar. Quando Cristo voltar, Ele vai encontrar a sua igreja. Mas uma outra parte da igreja, sua igreja aqui na terra, mas outra parte já está no paraíso, aguardando o dia do juízo. Então, o que vai acontecer nesse dia da volta de Cristo? Quem já morreu vai ressuscitar. O que é ressuscitar? É voltar a viver. E todos juntos receberemos as boas-vindas de Jesus. Quando vai dizer, vinde benditos do meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Todos. Mas também, quem já morreu sem Cristo, já está num lugar de sofrimento, aguardando a volta de Cristo para o julgamento. E aqueles que estiverem vivos no dia do juízo, também sem aceitar a Jesus, aí essas pessoas estarão do lado esquerdo, chamado bodes. E ele vai dizer, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Vamos pensar aqui, eu já ensinei para a igreja umas 2 ou 3 vezes, e agora eu creio que é a 4ª vez, sobre a questão do ser humano, dos seres criados por Deus. Nós temos os anjos, que são assômatos, são espíritos, mas não têm corpos. Os seres irracionais,
são assômatos. Tem corpos, mas não tem espírito, não tem a alma vivificante. E o ser humano é um ser somático. Ele é composto de corpo e alma. Tá certo? Para quem é tricotomista, corpo, alma e espírito. Então só os seres humanos é que vão enfrentar o julgamento no dia do juízo. O que aconteceu, está acontecendo com quem morreu sem Jesus? Aí Jesus contou a parábola de Lázaro e o rico. E ele disse que o Lázaro morreu e foi levado pelos anjos ao paraíso. Paraíso é céu. Não sei se vocês vão compreender bem, mas não é céu na sua plenitude, porque está aguardando o dia da volta de Cristo. E o rico morreu também, não era crente. Ele foi para onde? Para o Hades. Hades é inferno, mas não é sofrimento na sua plenitude. Você que estudou física, matemática, sabe disso. Existe uma reta. Se você pegar e riscar aquela reta, ficam 2 segmentos de reta. Para a direita é mais 1, mais 2, mais 3, infinitamente mais, e para a esquerda, menos 1, menos 2, menos 3, infinitamente menos. Então o que vai acontecer com a volta de Cristo? Quem morreu em Cristo já tem alegria, já está no paraíso, mas vai ressuscitar, chegar o corpo natural e vai receber um corpo incorruptível, os que estiverem vivos e os que ressuscitaram. E Jesus vai dizer: vinde bendito, meu Pai, possuir por herança, o reino está preparado desde a fundação do mundo. Mas e os não crentes, os não salvos? De igual modo, vão ressuscitar, não para a vida eterna, mas a Bíblia diz que irão ressuscitar para a vergonha eterna. Enfrentarão o julgamento de Deus. E além do julgamento, enfrentarão a condenação. Qual a diferença entre o crente e o não crente, o salvo e o não salvo, com relação ao julgamento de Deus? É que nós já vamos para o juízo com a sentença dada. A Bíblia já diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. É como se estivéssemos assistindo o replay de uma partida de futebol. Você já assistiu aquela partida e eu cheguei depois, não sei de nada, e você está assistindo, e meu time ganhou 1-0, eu vou começar a vibrar, porque seu time está perdendo, mas você sabe que no final foi 2-0. Assim é a vida do crente. Nós já sabemos qual vai ser o nosso destino, e é importante também que o não crente saiba qual será o seu destino se não mudar de vida. O que acontece com essas pessoas que morreram sem Cristo ou que morreram em Cristo? Olha, o ser humano, ele pode ter um estágio ou 3 estágios. O primeiro, já que nós somos um ser somático, temos alma e corpo, então o ser humano, ele vai passar por um estágio da vida que é o chamado corporado. Eu estou no corpo e você está também? Levante a mão. Quem está no corpo? Nós estamos. Esse estágio é chamado desincorporado. E aqueles familiares, amigos e conhecidos que já partiram com ou sem Jesus, estão em que estágio? Corporado? Não. Já deixaram o corpo. Porque a Bíblia diz lá em Eclesiastes 12, verso 7, e o espírito volta a Deus que o deu, e o corpo volta, e o pó volta à terra como era. Então, no momento da morte, acontece uma desincorporação. Então, quem morreu em Cristo ou fora de Cristo, essas pessoas estão num estado desincorporado. Aguardando o quê? Aguardando o dia do juízo, quando a igreja de Cristo, os salvos, vão receber um corpo incorruptível. Então eu pergunto aos irmãos, entre a morte e a volta de Cristo, nós somos o quê? Uma igreja expectante, entenderam?
Mas após a volta de Cristo, não será mais uma igreja expectante nem militante. Para essa eu não dou título, porque eu não sei. Mas eu sei que a igreja aqui na terra, ela é militante, porque aqui é lugar de trabalho, e eu sei que a igreja de Cristo, que está no paraíso aguardando o dia do juízo, essa igreja é uma igreja que está na expectativa, aguardando a volta de Cristo. Não como aventureiros, porque todos já sabem, nós saberemos qual será o fim, mas estaremos aguardando, e a Bíblia diz que nós estaremos aguardando o dia da vida de Cristo. Daí o nome, igreja triunfante e militante, igreja triunfante e expectante. Eu tentei pegar e trazer para os irmãos um resumo bem pequeno, para que possam memorizar, mesmo assim no final da mensagem, quem quiser fazer uma pergunta dentro desse texto, do contexto, estarei à disposição. Ninguém terá mais tempo de céu nem de inferno, sabiam disso? Vocês nunca ouviram isso, ouviram? Ninguém terá mais tempo de céu nem de inferno. Não tem. Quando que o céu definitivamente vai ser inaugurado? O paraíso, os salvos já estão lá. Pense em um prédio de 4 andares. Aí, vamos supor que esse prédio seja assim, Vila Verde, o nome do prédio, do edifício. Aí, Gilceia está no 4º andar, a irmã Dulce está no 3º andar, a irmã Carla no 2º andar, a irmã Gesiel no 1º andar, são 4 andares. Aí eu ligo para Gilceia e pergunto, onde você está? Estou aqui no edifício de Vila Verde. Ligo para a irmã Dulce, onde você está? Estou no edifício Vila Verde. Ligo para a irmã Carla, onde você está? No edifício Vila Verde. Ligo para Eziel, onde você está? No edifício Vila Verde. Mas em níveis diferentes. Quem está no paraíso já está muito bem na presença de Deus. Porém, lembra do segmento de reta? Vai aumentar mais 1, mais 2, mais 3, infinitamente mais. E quem está no Hades, morreu sem Cristo, já está sofrendo, estado infernal. Mas vai aumentar o sofrimento, mais 1, mais 2, negativamente, né? Infinitamente mais. Quer dizer, sem Cristo, o sofrimento vai aumentar por toda a eternidade. E com Cristo, a alegria vai aumentar por toda a eternidade. Mas ninguém inaugurou o inferno ainda, e ninguém inaugurou o céu definitivamente. Isso é heresia? Não é. Não é. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E depois vai falar o que estiver a seu direito. Vinde bendito meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Quando Satanás será lançado no inferno, irmãos? No dia do juízo. E a Bíblia diz que ele e seus anjos, e lá no Salmo 16, falou, todas as pessoas que desobedecem ao Senhor. Todas as pessoas que não obedecem o chamamento divino. Jesus disse, vinde a mim todos, estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Então, naquele dia, definitivamente, com um corpo incorruptível, iremos entrar nos céus, Jesus será o nosso sumo pastor. Jesus hoje, ele é intercessor nosso, está certo? É o nosso intercessor, o nosso advogado. Ele é o nosso advogado. Mas é o nosso pastor também. E ele disse, eu sou o bom pastor. Ele pastoreia a igreja que está aqui na terra, militante, triunfante militante, e continua apacentando a igreja triunfante e expectante que está lá no paraíso, aguardando o dia do juízo final. Mas após o juízo final, receberemos aquele corpo incorruptível, que com ele vamos viver toda a eternidade na presença do Senhor. Não me faça uma pergunta após o sermão, como que é após a volta de Cristo, porque eu não sei muita coisa. Só sei o que a Bíblia diz ali, me limitar por ali, e a Bíblia não fala muito. Só fala que é vitória, alegria, a presença de Cristo, seremos surpreendidos e tantas coisas, mas eu não tenho assim uma teologia sistematizada sobre isso, como tenho para a teologia
da igreja. Como tenho. Eu levei minha vida estudando, eu estudei 4 anos de bacharel e me encantei pelo Velho Testamento. E depois que terminei o curso, aí o encanto voltou para a teologia da igreja, quando eu comecei pastoreando. Porque eu vi o seguinte: não adianta eu saber muito de caviar e você conhecer muito, porque no dia a dia é feijão com arroz, tá certo? Carne seca nem sempre. Feijão, arroz, um ovinho, arroz, feijão, arroz, um franguinho. Aí uma carnezinha de vez em quando, carne seca de vez em quando. Mas o que eu preciso é do pão de cada dia. Então cheguei à conclusão seguinte: o que eu aprendi de grego, de hebraico, de aramaico, me abençoou, mas não faz muita diferença, a não ser na hora de uma exegese. Que tem ferramentas para se fazer exegese hoje, sem conhecer o grego, muito grego e hebraico. Então eu uso muito pouco de todas as matérias que eu estudei, tanto nos 4 anos de bacharelado, quanto nos 6 anos de pós-graduação, de mestrado, doutorado e pós-doutorado. 5 anos, desculpa, de pós-graduação. 3 anos de mestrado, são 7 anos. 3 anos de mestrado, 2 de doutorado e 2 de pós-doutorado em teologia livre. E cheguei à conclusão que eu preciso do pão de cada dia. É disso que nós vivemos. Mas sabe o que acontece? Os seminaristas fazem um seminário. Eu já fui professor de seminário e eu conheço o que é isso. Existe uma grade que você tem que obedecer àquela grade. E essa matéria não está na grade. Mas eu ensinava, eu dava um jeitinho, adiantava a matéria e jogava um pouco para abençoar os seminaristas. Mas não era obrigado, porque não estava na grade. Nós não estudamos. Isso não é estudado a fundo, mesmo porque o seminário é para tirar o sapo do fundo do poço. É chegar, pegar aquele crente e mostrar que existe uma constelação. E ele sendo graduado, ele agora vai pesquisar, vai se preparar melhor para ensinar o seu rebanho e para também ter a paz do seu coração, como disse Timóteo. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra de Deus. A igreja de Cristo, ela tem 3 estágios, então. Primeiro, uma igreja militante, triunfante e militante. Segundo estágio, uma igreja triunfante e expectante. Qual o período entre a morte do crente e o dia do juízo, quando ele vai receber um corpo, vai ressuscitar e vai receber um corpo incorruptível? E o terceiro estágio é no arrebatamento da igreja. Aí seriam surpreendidos, irmãos. O que não subiu à mente do homem, repito, nem desceu o seu coração, foi o que Deus preparou para o homem. Irmãos, a igreja de Cristo, ela é muito mais do que nós percebemos. Jesus falou que ela é comparada, o reino de Deus é comparado, porque a igreja não é o reino, ela é a agência do reino. Quando você vê igreja de Cristo com I maiúsculo, está se referindo ao reino. Igreja de Cristo com I minúsculo, está se referindo a uma igreja local. Uma igreja local. E eu estou agora me referindo a uma igreja local. Mas quando eu falo da igreja triunfante e militante, a igreja triunfante e expectante, eu estou me referindo à igreja com I maiúsculo, a igreja de Cristo. A igreja de Cristo Jesus. Então ela é muito mais do que a gente pensa. E ele falou que é comparado a um grão de mostarda, a igreja com I maiúsculo, que uma vez lançado na terra, é a menor semente. Vai lançado na terra, cresce e vai ser uma das maiores hortaliças. Uma das maiores. Então, a grandeza da igreja. Então, a igreja de Cristo, ela é o bom perfume de Cristo, espalhado no mundo. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios 2, verso 14. Graças, porém, dou a Deus que, em Cristo, sempre nos conduz em triunfo e, por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância
do seu conhecimento. O bom perfume. Então nós somos o bom perfume de Cristo. Jesus, ele manifesta isso através da sua igreja, através de nós. Você sabia, se não existisse a igreja no mundo, obrigado. Se não existisse a igreja de Cristo no mundo, o mundo cheirava muito mal. E na medida que a igreja deixa de atuar, o mundo vai cheirando mal. Porque nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Aclaramos para que as pessoas vejam a graça de Deus. E vamos temperando, dando sabor ao mundo, conservando o mundo. E por isso que o mundo tem nojo da igreja. O mundo tem nojo da igreja. Darcy Ribeiro, um grande escritor, né? Ele foi secretário de Educação no Estado, fez uma grande obra, um grande ensinador. Hoje, os Brizolões, um projeto dele, no tempo de Brizola. Mas ele disse, se o Brasil fosse meu império, então o que ele tirava? Mataria todos os velhos, 60 anos para cima, e mataria todos os crentes. Porque ele via a igreja como sendo um empecilho. E estudos científicos já foram feitos. Todos os países onde o evangelho entra, esses países crescem. Há progresso nesses países. Porque o evangelho, ele não é da prosperidade. Eu não acredito no evangelho da prosperidade. Mas o evangelho, ele traz consigo a prosperidade. Ele traz bênção para a vida da pessoa e para o país. E a Bíblia diz, bem-aventurado é a nação, bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Então a igreja é o bom perfume de Cristo, mas também é o maior espetáculo que o mundo pode e poderá ver, poderá contemplar. 1 Coríntios 4, verso 9. 1 Coríntios 4, verso 9. Porque tenho para mim que Deus a nós, os apóstolos, nos pôs por últimos como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Então a coisa mais maravilhosa sobre a face da terra é a igreja de Cristo. Ela é tão importante que ele falou, onde estiverem 2 ou 3, porque já é a igreja, reunidos, eu estarei no meio deles. Ela chama a atenção dos céus. A igreja não é uma coisa qualquer, e é por isso que as portas do inferno se levantam contra ela. Mas o texto diz que as portas do inferno não terão poder sobre a igreja de Cristo. A igreja de Cristo, ela é o sal da terra e a luz do mundo, nos diz a palavra de Deus em Mateus 5, 13 até o 16. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então ser igreja não é uma coisa qualquer, não é pouca coisa. Ser igreja é se tornar filho de Deus. Evangelho de João, capítulo 1, verso 12. João 1, 12. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Trata-se, dentro da teologia da igreja, da teologia prática, trata-se da jurisprudência divina. Vocês sabem que a Constituição é o nosso manual, como brasileiros, em qualquer país, mas a Constituição não é perfeita. Porque quem escreveu baseado em uma experiência vivida, vivenciada, mas não escreveu baseado em uma experiência futura. Por exemplo, quando
começaram os crimes virtuais, pessoas roubando, não tinha como condenar uma pessoa, porque não tinha nada na lei que dissesse se a pessoa estava errada. Aí o que acontece? Ia na primeira instância e perdia. Ia na segunda instância, perdia. Aí quando chegou lá no Supremo Tribunal, o Supremo Tribunal disse: não está previsto na lei, mas está claro que isso é roubo. E roubo é transgressão. Aí o Supremo Tribunal bateu o martelo, dizendo: olha, o roubo virtual é crime e tem que ser condenado em tantos anos. Aí um outro advogado, quando vai entrar com uma peça, com um crime da mesma natureza, vai fazer o quê? Não vai invocar a Constituição. Vai invocar dizendo ao juiz que já existe uma jurisprudência. Não está previsto na Constituição, mas já existe uma lei, já existe uma sentença condenando o furto virtual. Com base nisso, o juiz pode bater o martelo até na primeira instância, porque já está confirmado que foi considerado como sendo um desvio de conduta e é crime. É crime. Então, na jurisprudência divina, ninguém poderia entrar no céu. Por que não podia? O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Foi gerado à imagem e semelhança de Deus. O homem era um anjo. Se Adão e Eva não pecassem lá no Jardim do Éden, eles iam viver eternamente, sem pecado algum. Eles não conheciam o pecado. Mas o pecado entrou no mundo. E logo, diz a Bíblia, atingiu a todos. Então, o que foi gerado à imagem e semelhança de Deus, quando o pecado entrou, o que aconteceu? Foi degenerado. Foi expulso do paraíso, condenado à morte. E a Bíblia diz que a natureza até hoje geme, resultado do pecado de Adão e Eva. Foi degenerado. Aí Deus precisava resolver a situação. Deus, como é presciente, a Bíblia diz que antes da fundação do mundo, Ele já havia imolado seu Filho Jesus na cruz. Quer dizer, no projeto de Deus, Jesus já tinha sido crucificado. Ah, mas por que, se Deus sabia que o homem ia pecar, por que Ele então deixou o homem assim? É uma doutrina que muitos não aceitam. Mas, irmãos, graça sem a soberania de Deus, sem o livre-arbítrio, desculpe, não é graça. Está na Bíblia, mas não é bíblico. Nem tudo que está na Bíblia é bíblico. E o que é isso? Tem texto na Bíblia que não tem valor? Não, todos eles são importantes. Toda a Escritura, ela é divinamente inspirada. Mas tem um salmo que diz assim: bem-aventurado é a mãe que pega pelos pés de seu filho e der com ele na pedra. Está escrito. Está na Bíblia, mas é bíblico você pegar com seu filho e meter a cabeça dele na pedra? Ah, mas eu li, está lá, está escrito. Não, existe um contexto. E nós precisamos ler o texto entendendo o contexto. Precisamos ler o texto entendendo o contexto. Então, Deus, sendo presciente, Ele deixou o homem para viver livremente, mas o homem só foi proibido de comer o fruto do jardim, do meio do jardim. E ele resolveu desobedecer, e Deus permitiu, porque Deus ele permite a obediência e a desobediência. E com isso foi degenerado. Aí no plano divino, Ele já tinha imolado Jesus, tinha preparado o inferno antes da fundação do mundo. Tudo estava preparado. Não tinha pecador, não tinha diabo. Por que Ele preparou o inferno? Mas Ele preparou, porque Ele é onisciente, Ele é Deus. Ele queria o homem com livre-arbítrio. Ele queria assim, irmãos, e Deus é perfeito. Ele é perfeito no que Ele faz. A predestinação é bíblica. A eleição é bíblica. E é uma das doutrinas mais bonitas que existem dentro da teologia da igreja, mas baseado na presciência de Deus, sem que Ele perca a soberania e sem que o homem perca seu livre-arbítrio, seu direito de escolha. Quando Jesus disse: vinde a mim todos, Ele está dizendo o quê? Você tem direito de vir ou não. Quem crê e for batizado,
crer é uma decisão. E aqui nós encontramos isso. Mas tudo isso, estou dizendo por quê? Porque o homem não foi gerado santo, sem pecado, a mais semelhante de Deus, não foi degenerado pelo pecado. Aí Deus enviou seu Filho unigênito, Jesus, para regenerar o que havia sido degenerado. É como uma foto que, com o passar do tempo, ela ficou opaca e chega lá, um especialista vai avivar aquela imagem e vai voltar e vai ver, essa aqui mesmo que era antes. Então Jesus veio para regenerar o que havia sido degenerado. E aí surgiu a igreja. A igreja é composta de pessoas salvas e regeneradas pelo poder de Deus. E essa igreja, ela tem características permanentes, a igreja de Cristo. Permanentes. Enquanto ela estiver aqui sobre a face da terra, e a igreja precisa permanecer na comunhão, no serviço, na adoração a Deus, para consagração e santificação de vidas. E assim ela poder cumprir a sua missão. A igreja ela tem uma vocação e uma missão. A vocação, adorar e louvar a Deus. Missão, evangelismo, missões. E uma igreja que não evangeliza, que não realiza missões, uma igreja que não seja uma igreja adoradora, que tem coisa que atrapalha a adoração. Por exemplo, a falta de comunhão atrapalha a adoração. Se eu não estou em paz com o meu irmão que estou vendo, como que eu estou com Deus? Então isso aqui faz parte da missão da igreja e são características permanentes da igreja. E a Bíblia diz sobre a questão do culto, da adoração, Hebreus 10, 25: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Graças a Deus, bem a pandemia não passou, os irmãos retornaram. Parabéns, igreja de Cristo. Parabéns. Não deixando a nossa congregação, porque nós somos corpo, e um membro não pode ficar longe do outro. E meu pai dizia o seguinte: catitu fora da manada é comida de onça. A onça não pega um catitu no meio da manada, porque o catitu é bravo, tem garras, tem os dentes grandes. Mas quando o catituzinho sai da manada, a onça vai lá e mata. Então meu pai dizia: catitu fora da manada é comida de onça. O crente fora da igreja, fora do corpo, é presa fácil de Satanás. Então esse ajuntamento dos salvos é algo permanente. E Jesus, ele nos fala na sua palavra, lá em 1 Coríntios: até que eu venha fazer isto, como corpo, quando vos ajuntais para celebrar a ceia, a ideia de quê? Corpo, junto, adoração, louvor. A igreja, ela deve reconhecer como a sua única autoridade Jesus. Lá no Apocalipse, capítulo 1, fala sobre isso. Jesus é a única autoridade, Ele tem poder, Ele tem a chave de Davi. Ele abriu, ninguém vai fechar, e quando Ele fechar, ninguém vai abrir. É Ele, Jesus. Então nós somos bibliocêntrico e cristocêntrico. A Bíblia é o centro e Jesus é o centro da nossa vida. E ela não deve reconhecer outra direção, senão unicamente a direção do Espírito Santo de Deus. Nós somos dirigidos, é Ele que nos conduz a toda a verdade. Na economia divina, tem o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus Pai criou, sustenta todas as coisas com perfeição. Criou, controla e sustenta. Deus tem um dever moral de cuidar de todos. Quem fala bem dele e quem diz que ele não existe. Ele cuida da mesma forma, sabiam? Porque Deus não é vingativo. Ele não é um ser humano. Ah, você não gosta de mim, eu não gosto de você. Você não me deu presente no meu aniversário, eu também não dou do seu. Isso aí é ser humano. Deus não, Ele é livre. Então a pessoa rejeita a pregação do Evangelho, a pessoa diz que Deus não existe, blasfema contra Deus, e Deus vai dar o pão de cada dia, dar saúde.
porque é dever dele, ele quis ser assim. Deus Pai criou, controla e sustenta todas as coisas. Deus Filho veio, sofreu em nosso lugar, morreu em nosso lugar, está à destra do Pai intercedendo por nós e voltará como juiz. Mas hoje Ele é o nosso advogado. Então devemos total submissão ao Espírito Santo de Deus, porque Ele é o Parácleton, no grego é outro da mesma natureza. E Ele disse: quando eu for, rogarei ao Pai, e Ele enviará um outro Consolador, e veio o Espírito Santo, que é Deus conosco, é Jesus presente através do Espírito Santo. E por último, a autoridade e a submissão total ao ensino e autoridade da palavra de Deus. A Bíblia diz, está dito. Doeu no seu coração? Doeu. Não é isso que você gostaria que fosse? Não é, mas é isso. Estão mudando, já tem uma Bíblia agora, já com outro título, tiraram um bocado de pecado dentro da Bíblia, mas continua sendo pecado, porque a natureza acusa, irmãos. A natureza acusa. Não tem jeito. Nós já temos por dentro de nós, em nós, dois tribunais, que é a razão e o coração, que vai formar a nossa consciência. Alguém já disse que toda reunião dos crentes que não se efetue segundo os preceitos das Escrituras sobre a unção do Espírito Santo, onde Jesus é o Senhor, nada mais é do que uma reunião religiosa, um ajuntamento religioso. Mas nós somos igreja. Nós estamos aqui para adoração, para o louvor, para a exaltação ao Senhor nosso Deus. Amém? Amém. Pois bem, está gravado, depois vai ao ar. Se alguém tem alguma dúvida ainda sobre a igreja triunfante e militante, igreja triunfante e expectante, por gentileza, irmão Alexandre vai ficar com o microfone, pode levantar a sua mão, ele vai ao seu encontro, ou chamarei para você vir à frente para ser filmado, que eu sei a pessoa bonita, e eu com muito prazer vou me esforçar para dirimir a sua dúvida, caso tenha. Se não tiver, também não inventa, né? Alguém tem alguma dúvida? Usar o microfonezinho para que todos possam ouvir. Minha irmã, fala o seguinte, vem aqui, irmã Joelma, por gentileza, está sendo gravado, poder andar mais rápido. Enquanto a gente o microfone. E aqui até é bom porque está sendo também filmado, né? Então, irmã Joelma tem uma dúvida quanto à igreja triunfante, militante, triunfante, expectante. Pode pegar o meu aqui mesmo. No dia que nós... Não, é só dizer qual é a dúvida. Tivemos estudo, a dúvida foi a igreja militante, né? A gente sabe que dentro da igreja existe aquela igreja que está salva, que foi realmente regenerada, e existe aquela igreja, né, como chamam de joio. Não é igreja, então, não é igreja, não é considerada. É uma igreja, essa igreja também é considerada militante? Não, ela não é igreja. Para ser igreja tem que aceitar Jesus como Salvador. Não aceitou? Jesus disse que no dia do juízo muitos vão dizer, Senhor, Senhor. Ele vai dizer, apartai-vos de mim que não vos conheço, porque vocês não fizeram parte da igreja militante. Okay, muito bem. Outra pergunta? Microfone. Não, se a pessoa é membro da igreja, foi batizado, mas se não aceitou Jesus, é para o inferno de cabeça e tudo, porque não é ser membro da igreja que salva, tem que receber a Jesus. Alguma pergunta? Se não tem, agradeço a todos e nós vamos então orar, encerrando o culto, e na próxima sexta-feira, se Deus permitir, aqui estaremos para louvarmos e adorarmos o Senhor nosso Deus. Pai, muito obrigado por esta noite. Obrigado pela tua igreja, Senhor, pelos teus filhos. Obrigado, Pai, pela alegria que temos de sermos tua igreja, teu corpo espiritual. E agora que teu amor santo, que a graça do Senhor Salvador Jesus Cristo,
e as consolações do Espírito Santo sejam com o teu povo, hoje e para todo sempre. Amém. Um abraço para todos e uma semana feliz.